A intensidade é uma variável, eu estou chamando de qualitativa, mas ela é quali-quantitativa, porque ela está relacionada, obviamente, à carga, ou seja, quanto maior a carga, obviamente, algo é mais intenso, mas não só, ela também sofre influência de outras coisas, por exemplo, intervalo de descanso. Antes ainda de eu falar do intervalo de descanso, deixa eu voltar aí à ideia de carga, não é só a carga absoluta. Eu, por exemplo, toda semana passo no supermercado, faço uma compra de aproximadamente uns 10 quilos cada lado, né, 10 quilos cada braço, pego lá as sacolas, o supermercado fica em torno de uns 200 metros de casa, ou talvez um pouco menos, e quando eu pego os 10 quilos cada lado lá no supermercado, está muito tranquilo, bem fácil, vou caminhando, quando eu estou próximo do meu apartamento, aquilo já parece ter muito mais peso. Obviamente que o peso é o mesmo, mas a reação do meu corpo àquela carga já não é a mesma, ou seja, eu faço mais esforço agora. Se você perguntar a minha percepção de esforço, quando eu peguei a carga lá no supermercado, e agora quando eu estou chegando perto de casa, a percepção de esforço muda. Agora eu vou dizer que eu estou fazendo muito mais esforço do que antes, apesar da carga ser a mesma. Então agora está mais intenso perto de casa do que quando eu peguei o peso lá no supermercado. Então, apesar da carga ser a mesma, o nível de esforço, o nível de enfrentamento do meu corpo em relação a essa carga não é a mesma, dependendo da circunstância, que eu estou dando um exemplo. Nesse caso, isso mostra como ela é quali-quantitativa, porque não depende só da carga, depende do esforço que eu estou fazendo, e por isso que a percepção de esforço também é uma estratégia da gente ter uma interpretação dessa variável, chamada intensidade. Isso é bem importante para vocês não interpretarem intensidade como carga só. Exemplo, se eu te pergunto qual é a sua intensidade no exercício voador lá na academia, não me responde completamente se você disser só a carga. Por exemplo, eu faço 50 quilos, eu coloco lá tantas plaquinhas, 10 plaquinhas, sei lá, ou 5, depende, e dá 50 quilos. Não me responde completamente porque essa máquina não é igual em toda a academia, o sistema, a engenharia dela não é a mesma coisa. Portanto, 50 quilos que você está enfrentando lá pode ser bem diferente de 50 quilos de uma outra máquina. Por outro lado, se você disser para mim assim, eu faço 10 repetições máximas, ou seja, faço 10 repetições, quando eu vou fazer a 11ª eu não completo. Então você fez 10 repetições e esse foi o seu máximo. Se você me fala isso quando eu te pergunto a intensidade, isso faz muito mais sentido para mim, porque 10 repetições máximas, eu sei qual é o enfrentamento do meu corpo quando trabalho com 10 repetições máximas, ou 5 repetições máximas, enfim. Então, quando a gente pergunta sobre a intensidade, não diga a carga, mas sim o número de repetições que você faz, número de repetições máximas. Se eu te pergunto, qual é a sua intensidade no supino? Então me diga, eu estou fazendo 8 repetições máximas, 10 repetições máximas, 12. Se eu quiser uma informação adicional sobre a carga, eu que pergunte depois. Então eu posso complementar, se eu quiser saber um pouco mais, falar, mas qual é a carga que você está levantando? E aí você me diz qual é a carga que você está levantando, sempre lembrar de que, por exemplo, em casos como o supino, você tem que considerar também a barra, e essas barras são relativamente pesadas, às vezes 13, 18 quilos cada barra dessa. Intensidade tem mais a ver com o nível de esforço que você está fazendo, né? Tem gente na área de treinamento físico que separa intensidade interna e intensidade externa. Intensidade interna seria essa, ou seja, um enfrentamento fisiológico do seu corpo em relação a uma dada carga, enquanto que a carga externa seria a resistência, peso, por exemplo. Claro, vocês podem usar esse conceito de intensidade para a vida de vocês, intensidade interna, intensidade externa. A intensidade interna seria medida por componentes fisiológicos, por exemplo, no caso da corrida, a frequência cardíaca seria um parâmetro e outras alterações. No caso do treinamento de força, a percepção de esforço tem sido um instrumento possível. Mas veja que quando eu falo em intensidade externa, nem sempre é tão simples também. Um tipo de resistência igual elástico. Qual é a carga? É bem difícil de alguém responder, porque o elástico, você não vai ter uma informação numa unidade que é simples
da gente entender. Então a gente prefere trabalhar em treinamento, ou pelo menos em treinamento de força, tem se preferido trabalhar com uma ideia de intensidade interna. Mas ela envolve, claro, a carga, né, ou a resistência, intervalo de descanso. Vou dar esse exemplo aqui. Imagine que você faça um supino, espere 2 minutos, faça novamente o supino, espera 2 minutos, faz novamente supino. Veja que isso é diferente de você fazer, por exemplo, supino, esperar 10 segundos, fazer de novo, esperar 10 segundos e fazer de novo. Você vai perceber que ao final a percepção de esforço é maior quando o seu tempo de descanso é menor. A ordem dos exercícios, mesma coisa. Se você faz supino, depois você faz leg press, depois você faz um outro exercício, aí você volta e faz supino, leg press, o outro. É diferente de você fazer 3 supinos seguidos. Então fazer 3 supinos seguidos será mais intenso. Frequência de estímulo. Treinar todo dia é diferente de treinar só 1 ou 2 vezes na semana. Até mesmo o ângulo de ação, como eu já mostrei lá atrás, é diferente. Dependendo do ângulo de ação, você tem que fazer mais força, mais esforço. E dependendo do ângulo de ação, você tem que fazer menos esforço, né? Há um ângulo que habitualmente se chama de ponto crítico, que é onde você tem que fazer mais força, e há um ponto de conforto, que é onde você faz menos força. Então isso em partir, ou seja, no mesmo movimento você pode ter diferente intensidade. No início ser uma intensidade, no final ser a outra, apesar da carga ser a mesma. Então acho que esse é um outro bom exemplo de como que a intensidade não tem a ver só com a carga. Se eu pego uma carga lá de 10 quilos na rosca direta, no início é mais fácil, quando está 90 graus é mais difícil, e quando está lá em cima, mais fácil de novo. Então a intensidade variou, do início ao fim, apesar da carga ter sido a mesma. Tá? Então a gente pode inferir a intensidade pelo número de repetições máximas e pelo percentual de um RM por hora. Eu quero só que vocês entendam que a intensidade é uma variável quantitativa e que em treinamento de força é uma informação mais valiosa quando a gente dá uma noção do quanto o seu corpo, do enfrentamento do seu corpo, que tem mais a ver com esse conceito que alguns têm chamado de intensidade interna. Claro, você pode querer saber o número de repetições máximas e também a carga, mas não só a carga, por exemplo, porque isso nos equipamentos varia muito. Varia menos quando é peso livre, igual supino, até mesmo leg press, teria menos problema se falar carga, mas na maior parte de máquinas de força, elas não batem, né? Tem academia que tem, às vezes, a mesma máquina, da mesma marca, que o seu nível de esforço para dada quilagem é diferente.